Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 6 e depois 9 a 11. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Versículo 5 do capítulo 5 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Para discorrer sobre esse pequeno versículo, conjugado com todo o restante da carta, em especial o versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5, olhemos a seriedade do que esse pequeno versículo diz. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Fácil de se entender, lúcida a reflexão de que, sendo filhos da luz e filhos do dia, movemo-nos durante o dia e durante a noite, durante o dia, sob a luz, e como tal, movendo-nos durante o dia, somos muito visíveis. Nossos gestos são facilmente alcançados pelo olhar de qualquer pessoa. O proceder durante o dia, ele não tem condições de ser escondido com facilidade. A imagem de que todos vós sois filhos da luz e filhos do dia vem em contraste justamente com uma comunidade que cresce no amor, uma comunidade que tende a ter fidelidade. Entretanto, entre eles existem aqueles que se esquecem que à luz do dia, todos nós somos facilmente identificáveis. Todos nós temos os nossos gestos facilmente reconhecidos. Todos nós temos a dificuldade de nos esconder. A luz deixa claro e evidente o mover de cada pessoa, o brilho de uma flor ou de uma planta. Durante o dia, tudo está facilmente alcançado pelo olhar, muitos transitam. Enfim, a luz do dia é o momento no qual temos o cuidado de não agir de determinadas maneiras. Sim, eu estou dizendo isso dessa forma porque a luz do dia significa estar à frente de qualquer pessoa. Já aqueles que são da noite, aqueles que são das trevas, não está vinculado a uma condição de pecado. Tenhamos essa atenção. Pelo contrário, a noite e nas trevas significa ausência de luz. Talvez até possa significar estáis
distantes do alcance do olhar de outros. Portanto, é mais fácil viver aquilo que não se faria durante o dia. Nos filmes antigos, é durante a noite que os amantes se encontram. É no escondido de um olhar que não alcança que se faz o que não deveria ser feito na frente de alguém ou de alguns. Eis aqui o sentido desta noite, destas trevas. Não é a de ausência de luz. Pelo contrário, é a ausência da honestidade, da hombridade, da responsabilidade e da seriedade. Acredito que muda bastante a perspectiva. Porque o dia e a noite não são contrastes somente de luz e trevas que estão fora, mas que estão dentro. Enfim, o que Paulo aos Tessalonicenses diz é que o proceder de vocês, a cada instante, tenha consciência de que, por mais que não sejam reconhecidos ou alcançados pelo olhar de alguém, existe um olhar que já vos alcança. E se esse olhar foi encontrado e modificado pelo conhecimento de Jesus Cristo, já sabeis quem é a pessoa a quem deveis prestar contas em primeiro lugar. Não é a Cristo, mas aquele que vê as próprias ações. Porque na escuridão quem vê as minhas ações? Somente eu? Em primeiro lugar sou eu. Durante o dia, os outros podem ver aquilo que eu fiz, mas em primeiro lugar, o que Paulo aqui chama e alerta é: exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer, pois, vejam tanto, quando ele conclui isso, pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que vos encontrareis com o Senhor. Ou seja, façam tudo agora, nesse momento, com a clareza de quem um dia ou daqui a pouco terá que olhar no olho de alguém e dizer se foi coerente ou não. O seu olhar estará em trevas ou em luz. Terás te comportado como quem está na escuridão ou no dia? Na escuridão ou na claridade, na noite ou no dia? Então, haja a cada momento, a cada segundo, como quem está vigilante, sóbrio, portanto não está dado a alguma substância que tire a sua razão, viva como quem tem consciência do que está fazendo agora. Portanto, não somos da noite, nem das trevas. Todos nós somos filhos da luz e do dia. Todos nós nos encontramos com o dia, Jesus Cristo. Todos nós nos encontramos com a luz, que é Jesus Cristo. Resta saber se o que dentro de nós é iluminado pode também se tornar gesto visível. Não nos preocupemos com o dia da morte, não nos preocupemos com o dia do juízo, não agora, não nos preocupemos com esse dia. Nos preocupemos com a seguinte coisa: nesse momento, ao olhar para mim, alguém que foi digno de receber
o mistério de Deus que se entregou por mim. Eu cuido disso com a responsabilidade de quem a qualquer momento vai ter que se olhar no espelho e dizer: eu fui e fiz o melhor que pude. Cantamos no Salmo: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ora, mas onde é essa terra em primeiro lugar? Aonde é a terra dos viventes, aonde verei a bondade do Senhor? É amanhã? Talvez tenha sido ontem. Bom, se foi ontem, regozijemos, aproveitemos. Com o perdão da palavra, deitemos o cabelo, façamos o que quisermos, afinal de contas, foi ontem. É amanhã? Temos tempo para nos corrigir, temos tempo para nos acertar, afinal de contas, podemos fazer aquele exercício que alguns estudantes ou mesmo funcionários têm como missão: quando falta 10 minutos para entregar o trabalho ou terminar o serviço, eu faço tudo que deveria ter feito ao longo do dia. Só não conto sempre com alguma coisa que dá errada. Não entrego o trabalho, ou não faço o serviço, e não tenho a coragem de olhar para mim no espelho com a hombridade de quem pelo menos foi honesto consigo. Ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, sabendo que Ele é nossa luz e salvação, que não temos do que ter medo, sabendo que Ele é proteção de nossa vida, que não temos o que temer, é ter a consciência de que cada minuto habitamos no santuário do Senhor a vida inteira. E lembremos-nos, antes do povo de Deus se instalar na terra prometida, o santuário ou a tenda aonde o Senhor se fazia presente acompanhava o povo. Portanto, não era um lugar. O santuário estava marcado na consciência do povo que sabia o que ele era. Então, a luz, a treva, a escuridão não está em alguma coisa que venha fora, como a luz que vai iluminar o dia, mas a clareza de olhar para si sem medo e reconhecer os traços de seu rosto sem medo. Olhar nos olhos e saber a coerência do que viveu até a cada momento. E então, em tudo, com coerência, ter sido o melhor que podia e devia. Me chama a atenção e sempre me constrange o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Me chama a atenção porque, mais do que simplesmente ver Jesus expulsar um demônio impuro de um homem, mais do que ver esse espírito impuro reconhecer Jesus como o Santo de Deus, me chama uma atenção singular. Seja dia ou seja noite, Jesus está num caminho durante o Evangelho de Lucas. Seja dia ou seja noite, ao encontrar-se com as pessoas, ele é o mesmo. Seja dia ou seja noite, ele sempre tem como foco o seu olhar: chegar a Jerusalém, salvar, cumprir a sua missão. Seja dia ou seja noite, com quem quer que ele se encontre, a sua autoridade não está pela altura da voz, pela rispidez dos gestos,
está no fato de que o que ele fala, ele faz. Deve ser exatamente por isso que uma das imagens mais bonitas de Jesus como luz seja: ele, por onde passa, ilumina, não porque ele carrega uma luz como uma lâmpada, mas porque os seus gestos desvelam aquilo que não conseguimos olhar em nós como o básico, a responsabilidade por fazer cada minuto ser tão intenso que vale a eternidade. Não me importa se ele diz ao demônio, cala-te, sai dele. Não agora, não nesse momento, não nessa homilia, não nessa reflexão. O que me importa é pensar se no caminhar do existir eu caminho mais como quem está na luz ou na escuridão, durante o dia ou a noite, naquele tom que acabei de falar, lembrando de Tessalonicenses. Porque o dia ou a noite, a escuridão ou a luz, só serão marcados, em primeiro lugar, no olhar daquele que conseguir ver em si a autenticidade para instruir aqueles com quem se encontrar. Talvez seja exatamente por isso que o demônio ou o espírito impuro obedece a Jesus. Porque Jesus tem a coerência singular de falar, agir, encontrar, amar, portanto amar, exortar e ensinar. No entanto, que a primeira coisa que é dita no versículo 31 do texto que nós escutamos é: Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. O ensinar, ele está muito mais vinculado ao jeito de ser do que aquilo que irá falar. E gosto muito dessa sentença: nós aprendemos muito mais com o que vemos do que com o que escutamos. Por isso, é singular que nós tenhamos no itinerário indicado por Tessalonicenses, no capítulo 5, a clareza de que nós seguimos a Jesus e o nosso peregrinar da história é, sim, ter a oportunidade de não nos preocupar com o amanhã ou com o ontem, mas fazer do agora aquilo que ele tem como nome tão singular, presente, não só para nós, mas para os outros. E nessa perspectiva, ter a clareza no olhar de se ver e a consciência de ter sido e feito o melhor que se podia e o que se era para quem quer que seja. A autoridade de Jesus, então, não está simplesmente no fato dele fazer coisas milagrosas. Está no fato de que o seu gesto com a sua palavra mostram a riqueza do que cada um procura. E isso, seja dia ou seja noite, é o que marca o viver de cada pessoa. Por isso, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Quem são os viventes, senão aqueles que se encontraram com o que faz viver, Jesus Cristo? Quem são os viventes, senão aqueles que entenderam que o momento presente é a única coisa que cada um tem e, portanto, no nosso caminhar, hoje e amanhã, no horizonte que trilhamos, no horizonte que buscamos, no caminho que trilhamos, nós temos também um norte, Ele. E assim, temos o compromisso de, quer sob a luz, quer na escuridão, quer durante o dia, ou quer durante a noite, que em tudo,
nós nos responsabilizemos em fazer o melhor para também, antes de tudo, termos a tranquilidade de nos olhar nos olhos e ver: eu não destruí a imagem do Filho de Deus que me foi dada. Você caminha mais na noite, nas trevas, no dia ou na luz? E lembro, esse caminhar não é os passos que nós damos, é o modo com que vivemos, inclusive, quando não somos vistos.